De tempos em tempos, a gente tem se destacando nos meios de comunicação, nas mídias sociais, uma molécula. Nos nossos dias, uma tem ganhado os noticiários de todo mundo: a hidroxicloroquina. Quem é a hidroxicloroquina? É esta molécula bonita aqui. A molécula que está sendo representando hoje uma grande esperança no tratamento de pacientes com a Covid-19. Então vamos olhar com atenção, você, aluno aí do terceiro ano do ensino médio, né, que já começou a estudar as moléculas orgânicas. Então a gente vê aqui que esta é uma molécula que apresenta diferentes grupos funcionais, né? Por que ela se chama hidroxi? Por causa do grupo hidroxi, que a gente observa aqui, ó, esse OH, esse é o grupo hidróxido, né? É o grupo característico dos álcoois, o grupo OH, né? Então a gente pode dizer que a hidroxicloroquina é um álcool, né? Tem a função química álcool. Bom, se ela é chamada cloroquina, então ela tem o cloro, né? Então aqui em verde se destaca o cloro, né? Daí a gente observa que essa é a característica da função química haleto orgânico. O cloro é um dos halogênios, o segundo halogênio, né? A maioria dos compostos halogenados realmente vão apresentar aí o cloro, né? Ou flúor, ou iodo, né? Mas o cloro é um dos mais comuns. Então, hidroxicloroquina, né? A cloroquina é esta molécula que vai até aqui, com a substituição desse grupo OH por um metil, por um radical metil, né? Então, na verdade, a hidroxicloroquina, ela deriva da cloroquina, né? Mas são ali parentes. Além disso, nós temos aqui, veja, 3 átomos de nitrogênio. Portanto, esta molécula também é um composto nitrogenado. E você conhece já algumas funções químicas nitrogenadas, algumas funções orgânicas nitrogenadas, né? Então, aqui você tem um nitrogênio com 3 ligações com carbonos. A gente diz que esta é uma amina trissubstituída, né? É uma amina terciária, portanto é uma amina, esse grupo aqui. Aqui também nós temos outra amina, né? Trissubstituída, portanto outra amina terciária. E aqui nós temos um grupo funcional que é menos comum, talvez você ainda não tenha conhecimento desse grupo. Esse é o grupo imina, não amina, mas o grupo imina, né? Nesse grupo você tem um nitrogênio fazendo 2 ligações com um carbono, tá certo? Muito bem. Esta molécula é uma molécula bastante conhecida pela farmacologia no Brasil, né? Porque você tem ela já tem aí alguns anos, hoje você já pode produzir a molécula genérica, né? A hidroxicloroquina, né? Não precisa ali ter um nome fantasia, uma marca, qualquer laboratório hoje pode produzir. A sua produção não é uma produção complexa, portanto esta é uma molécula barata, né? Acessível. Tem já, especialmente aqui no Brasil, o grupo aqui no norte do Brasil acostumado, quando eu digo grupo, o grupo de médicos aqui do norte do Brasil acostumado a lidar com a malária, né? Uma doença do nosso país, uma doença de clima tropical, e nós certamente somos um dos países que mais enfrenta essa doença. Então nós temos um grupo de médicos que conhece a fundo as propriedades, os efeitos colaterais, todos os riscos, todos os benefícios da utilização desta molécula, né? É uma molécula, portanto, de uso para 3 doenças bem específicas: malária, artrite reumatoide e lúpus eritomatoso. Então veja, é uma molécula bem conhecida, muito estudada e muito utilizada já por bastante tempo.
né? Então, professor, se ela é uma molécula conhecida, se é uma molécula que já tem sido utilizada há bastante tempo, então a gente pode usá-la, né, para combater a doença, para prevenir a doença do coronavírus, provocada pelo coronavírus, a Covid-19? Bem, mesmo que eu fosse médico, né, o que eu não sou, mas mesmo que eu fosse, eu não poderia dizer ou indicar que esta molécula pode ser usada na prevenção da Covid-19, né? Como muitas pessoas movidas por alguma informação imprecisa que tiveram, né, correram às farmácias para adquirir este medicamento, tá certo? Mesmo sem a prescrição de um médico, né, já que essas pessoas não conseguiriam, porque os médicos eles não fariam isso, eles não prescreveriam esta medicação para a prevenção da Covid-19. Muitas pessoas foram às farmácias adquirir essa molécula, adquirir esse medicamento para tomarem no sentido, né, de se protegerem contra a Covid-19, tá certo? Por que um médico não prescreveria esta molécula para os seus pacientes ou para qualquer pessoa que fosse? Porque médico nenhum pode prescrever um medicamento que não tenha sido autorizado pelas agências reguladoras, né? Cada país tem a sua, mas pela agência reguladora desse tipo de produto, né? No nosso caso, aqui no Brasil, a agência que regulamenta, né, a utilização, a venda, a produção, né, de medicamentos é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela tem, né, uma equipe, né, de profissionais preparados e responsáveis em fazer uma análise criteriosa, né, atestando a qualidade, a eficácia e a segurança de qualquer medicamento que alguém ou que um laboratório busque o registro e a comercialização. Então não basta ser eficaz, precisa ser eficaz, mas também precisa ser seguro, né? O que significa isso? Ora bem, vejam bem, a hidroxicloroquina, uma molécula grande, né, que tem várias funções orgânicas, inclusive o cloro, um haleto orgânico, né, uma molécula que não é uma molécula, não é um alimento, não é um nutriente para o nosso corpo, significa que esta molécula, quando chegar no nosso organismo, ela não é uma molécula natural, ela vai ela vai interagir com as estruturas do nosso organismo e pode nos fazer mal, né? Claro que, no caso da hidroxicloroquina, ela tem indicações e os resultados têm sido muito positivos no sentido de tratar essas doenças para as quais ela é indicada, né? Então, o médico ele tem que avaliar o paciente, só quem pode fazer isso é o médico do paciente. Então, eles consideram o quê? Eles consideram os benefícios e os efeitos colaterais. Sobre o fígado especialmente, porque o fígado vai ter que metabolizar esta molécula, né? Uma molécula grande, vai dar trabalho ao fígado, né? Então o médico ele vai acompanhar esse paciente. E aí existem situações, existem casos que ele julga e diz assim, não, compensa mesmo esse medicamento podendo trazer algum prejuízo para a saúde do paciente, né? O benefício suplanta o prejuízo. E aí o médico receita, tá certo? Aí o médico receita. Mas ele só poderá fazer isso quando ele tiver certeza da condição do paciente. Essa molécula ela não é para ser empregada no combate ou na prevenção de
de gripe ou de uma virose qualquer que seja, incluindo a provocada pelo coronavírus, tá certo? Na verdade, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, autorizou o uso desta molécula, dessa substância, nos pacientes internados, né, com a Covid-19, né? Então, os médicos, eles vão e estão aí fazendo, porque veja, essa é uma coisa importante. Esta molécula, ela tem sua aplicação, mas não para tratar da Covid-19. Esta é uma doença nova. Ela se tornou conhecida a partir de dezembro do ano passado, portanto tem aí 4 meses. E isso é muito pouco tempo para que você possa afirmar que esta molécula é o remédio, né? É o remédio. Então hoje nós não podemos. Claro que hoje, com a autorização do Ministério da Saúde aqui do nosso país, para testar, para que os médicos testem e acompanhem os resultados desta molécula nos pacientes, então nós vamos ter elementos, nós vamos ter resultados, né? Certamente os médicos estão seguindo ali os seus protocolos, né? Para relacionar e terem certeza da eficácia do medicamento, tá certo? Mas hoje não podemos dizer que nós temos um remédio para o coronavírus, para a Covid-19. Por que nós não temos? Porque são poucos os casos clínicos. Hoje nós estamos aí com esse acompanhamento, reunindo informações clínicas. E você e eu e todos nós estamos torcendo para que esta molécula realmente, né, seja comprovada, né, se firme como um medicamento. Mas hoje nós não temos esse medicamento. Na verdade, isso é uma coisa perigosa e nós precisamos ter condição e sabedoria para julgarmos as informações, né? Hoje, a quantidade de informações ainda é muito pequena para que alguém possa proclamar que nós temos o remédio contra a Covid-19. Aliás, isso é um problema, ou pode ser um problema, porque se você acha, né, se você escuta uma informação ou lê uma notícia, né, e você então é levado a acreditar que você tem o remédio contra este problema, você pode ser induzido a relaxar com os cuidados que você tem que tomar. Então você começa a sair de casa, né? Você começa a ter menos cuidado com a sua higiene, você começa a usar menos o álcool gel, você começa a lavar menos as mãos, tá certo? Então você começa a relaxar nos seus cuidados. E isto pode aumentar os riscos, tá certo? Então hoje não há dados clínicos suficientes para que este medicamento, né, a hidroxicloroquina, seja eleita como um remédio eficaz contra os casos de Covid-19. Né? A gente tem que compreender, né, e não podemos nos esquecer, que nós somos únicos e complexos. Né? Alguém pode dizer, nós usamos, eu ouvi um médico falando, ou foi noticiado que já foi aplicado esse remédio num paciente e ele saiu da UTI. Ok, isso pode acontecer? Pode. Pode ter sido por causa da hidroxicloroquina? Pode até ser, mas pode ser que não seja. Né? Pode ser que tenha sido apenas uma coincidência o fato dele ter tomado a hidroxicloroquina e o seu organismo ter reagido. Ele já iria reagir sem a hidroxicloroquina. Pode ser. Por isso é que é importante que os médicos reúnam mais informação. Mas também pode ser que ela tenha tido um efeito positivo, tá, sobre aquele organismo. O que não significa que vai ter nos outros. Porque cada um de nós somos únicos. Não é? É verdade que existem no nosso corpo alguns caminhos metabólicos comuns a todos nós. Né?
eu e você, nós temos aí a insulina, nós temos a hemoglobina, nós temos aí uma série de marcadores do funcionamento dos nossos órgãos, como rins, como fígado, como coração, enfim, que são comuns. Mas a minha química é minha química, a sua química é sua química. Existem substâncias no nosso corpo únicas, tá certo? Únicas. E é por isso que a medicina precisa reunir uma grande quantidade de dados. Mesmo pesquisando por anos com milhares de pessoas, ainda podem surgir efeitos imprevistos, inéditos, tá certo? Então, eu não estou sendo pessimista, eu só quero que a gente tenha calma, né? Calma. O que as autoridades estão dizendo? Eles estão animados? Os testes estão sendo feitos? Maravilha! Mas hoje as autoridades estão dizendo, quem estuda, quem entende do assunto, né? O que eles estão dizendo? O que eles disserem, nós precisamos seguir, tá certo? Em função de sermos únicos. Outra coisa, a cloroquina e os parentes dessa molécula, tem sido usado, né? Tem sido usado, inclusive, para tratamento de viroses, como é o caso do HIV, por exemplo, né? Mas o que acontece? O fato de uma molécula, né? Mesmo que a hidroxicloroquina tivesse aplicação para viroses, ainda assim não significaria que ela se aplicaria ao vírus da Covid-19, que causa Covid-19, né? Cada vírus é um vírus. Os vírus são diferentes. Cada um tem seu RNA, que comanda a produção das suas proteínas e enzimas. Estas que regulam a replicação deste ser dentro das células, né? Esse coronavírus, ele está sendo chamado como novo coronavírus. Isso significa que ele é novo, ele é desconhecido, não é? Ele é desconhecido. Então significa o quê? Que as moléculas que funcionam para uma virose não funcionam para outra, né? Não funcionam para outra. Então, o fato da hidroxicloroquina ou da cloroquina, dos seus derivados serem utilizadas como remédio para viroses, não significa que esta molécula vá funcionar contra o nosso vilão dos nossos dias, que é esse vírus aí, o coronavírus, né? Nós precisamos, todos nós, aqui no Brasil especialmente, valorizar o estudo, né? Valorizar o estudo. Lamentavelmente, nós vivemos num país de grande capacidade. Nossos cientistas, né, estão fazendo um trabalho fantástico aqui e fora daqui, né? No mundo inteiro existem cientistas brasileiros fazendo pesquisas relevantes no mundo, né? Então nós precisamos valorizar o que eles dizem, valorizar quem de fato estuda e como estudam, né? E como estudam. Eu estudei fazendo química, estudando biologia, fazendo mestrado, enfim. Mas hoje, observando para os meus filhos que fazem medicina, eu nem cheguei perto do que eles estudam, né? Eu estudei muito menos do que eu vejo hoje meu filho estudando 10, 11 horas por dia, né? E isso acontece com os médicos, com todos eles. Não é possível passar pela faculdade de medicina, por especializações, por mestrados e doutorados sem estudar muito. Então nós precisamos valorizar esses pesquisadores da área médica e de outras áreas, né? Doutores e mestres nas nossas universidades. Lamentavelmente, nosso país não tem valorizado, né? E quando eu digo nosso país, eu não estou me referindo a uma classe ou a outra, é de uma forma geral. A gente observa isso nas escolas, as crianças não têm nos pesquisadores, nos cientistas, os seus ídolos, as pessoas a quem eles admiram, então nem conhecem.
Então, eu acho que isso é um papel de todos nós, valorizarmos o estudo científico, valorizarmos o estudo de uma forma geral, porque mesmo que eu não seja um cientista, mesmo que eu não seja um médico, eu preciso aprender a lidar com essas informações e estabelecer um juízo sobre elas. Isso faz sentido? Será que é assim mesmo, né? Eu não acredito que alguém que conheça minimamente de ciência, um pouco de biologia, o básico de química, indo a uma farmácia comprar uma molécula que não tem aplicação para aquele fim, né? Comprar para se proteger de uma doença que existe poucas informações. Então, o conhecimento científico básico já seria suficiente para evitar que a gente tomasse algumas decisões erradas. Então, concluindo, ponto 1, é importante, nesse momento, que a gente saiba que não há remédios para o coronavírus. Hoje, não existe um medicamento para o coronavírus. Isso é importante eu saber, né? Para que eu não relaxe com os meus cuidados. Outra coisa importante, não temos defesa. Ele entrando dentro de mim, o meu organismo não o reconhecerá como um agente agressor, né? No primeiro momento. Eu não tenho ali as defesas preparadas. O meu organismo ainda vai ter que mobilizar recursos e energias para produzir algo eficaz contra o agente. E nem sempre o meu organismo consegue. Então, o que significa? Que eu não posso permitir que ele entre dentro do meu organismo, porque eu não tenho remédio e porque eu não tenho defesa, tá certo? Graças a Deus, a maioria das pessoas conseguem, né? O seu sistema imunológico fantástico que consegue reagir e dar conta do agente agressor. Mas um ou outro não consegue, e não são um ou outro, poucos, né? São muitos. Então, a gente tem que impedir que ele entre dentro da gente. Como é que a gente faz isso? Cuidando, mantendo as recomendações dos especialistas, mantendo o afastamento social, cuidando com a asepsia. Eu fiz um vídeo aí ensinando como preparar uma solução que mata os vírus em 20 segundos, né, uma solução de hipoclorito de sódio. Então é assim que a gente vai ter que fazer, né? E outra coisa, nós precisamos prevenir, né? Porque hoje nós não temos como remediar. Não é que é melhor prevenir do que remediar. Hoje, prevenir é a única alternativa que temos. Se você crê em Deus, ore. Peça a Deus pelos médicos, pelos cientistas, pelos líderes do nosso país e do mundo, né? Estamos aí diante de algo inédito e nós precisamos da bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, cuide-se e cuide dos seus queridos.